Bem, pessoal, vamos lá. Desativei o vídeo de todos porque a aula está sendo gravada, né? Então, se alguém ativar a partir de agora, está ciente que está sendo gravado. Vamos lá, então, para as duas últimas partes aí do nosso curso de capital de giro, né? Seção 4.3 e 4.4. A gente fazer o encerramento aí, então, dessas unidades, né? Dessa unidade, dessas duas sessões. Já está na tela para vocês aí, a seção 4.3. Então, a gente vai falar sobre a avaliação de risco de crédito, né? E o que isso tem, qual a relação disso com o capital de giro, né? Tem, assim como o estoque, que a gente já falou, o crédito está diretamente envolvido, né, com a questão de capital de giro. Capital de giro nada mais é que o ativo circulante. O ativo circulante é o quê? Os caixas dos equivalentes, né, bancos, aplicações de liquidez imediata, o estoque, o contas a receber. Né? Quando a gente fala de contas a receber, então a gente está falando de dar crédito ao nosso cliente. Né? A gente recebe crédito dos nossos fornecedores e a gente concede crédito aos nossos clientes. Então tem uma relação direta com a questão de capital de giro, a questão do crédito. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Crédito, né, ele vem, traduz confiança, ele vem da expressão crer, né, acreditar em algo, acreditar em alguém. Então, quando você dá crédito ao seu cliente, você está acreditando, né, está crendo que no momento combinado ele vai quitar aquela dívida com a sua empresa. Ele vai efetuar o pagamento daquele serviço que foi prestado ou daquela compra que foi feita. E na área financeira, que é o que mais nos interessa aqui, significa, então, dar ao nosso cliente um certo limite, né? Financiar um pouco da atividade dele. Eu já falei para vocês em algumas oportunidades, o ideal é que a gente seja financiado pelos nossos fornecedores, né? E, consequentemente, a gente vai financiar os nossos clientes. Então, se eu concedo ao meu cliente, por exemplo, um prazo de pagamento de 30 dias, que eu consigo com o meu fornecedor um prazo de pagamento de 90 dias, né? Para que eu receba primeiro para depois pagar. Então, do ponto de vista aqui financeiro, significa eu dar, né, eu investir uma parte do meu capital de giro na operação do meu cliente, né? Porque eu compro, eu pago salários, eu pago aluguel, né? Eu pago uma série de custos e despesas que eu tenho na minha empresa para poder prestar aquele serviço, para poder produzir aquele material, aquele produto. Em alguns casos, né, de matéria-prima, eu posso conseguir dar uma largada no prazo, ter um prazo maior, mas em alguns casos o prazo máximo vai ser 30 dias, né, como folha de pagamento, aluguel. E se eu concedo um prazo maior do que isso ao meu cliente, eu estou financiando, estou tirando recurso do meu capital de giro para poder financiar a operação do meu cliente. Né? E o crédito, como eu comecei falando, então, é um dos principais elementos do capital de giro. Né? A gente fez aí na última aula, né? A gente fez um exercício aí simulando cenários, né? Um cenário mais agressivo, um cenário moderado, um cenário mais conservador, para poder fazer a avaliação. E a gente viu que quanto mais a gente exprime o nosso volume de investimento em capital de giro, mais a gente aumenta a rentabilidade da empresa. E como que eu exprimo o meu volume de investimento em capital de giro? Reduzindo o crédito que eu dou para o meu cliente, consequentemente eu reduzo o meu contas a receber, reduzindo a quantidade de recursos investidos em estoque, né? Reduzindo a quantidade de dinheiro que eu tenho disponíveis, né? Em caixas, equivalentes de caixas, etc. E sempre há necessidade de análise de crédito, então, usando procedimentos criteriosos pré-estabelecidos. Né? Não é ideal que eu tenha uma análise simplesmente subjetiva. Né? Ah, não, esse cliente aqui, quem trouxe foi o gerente, ou quem trouxe foi um ótimo vendedor que a gente está aqui, para esse cara eu posso dar um crédito maior. Não, esse outro cara aqui, segura o crédito dele aí, enfim, não sabemos. Não pode ser assim a avaliação de crédito, né? Não pode ser subjetivo. Tem que ter
definições, né? Tem que ter métodos, tem que ter uma forma pré-estabelecida para se fazer isso. Isso tem que ser padrão, isso tem que ser aplicado a todos os clientes da empresa. E aí a gente se depara, né, dentro das empresas, de um conflito entre a área comercial e a área financeira, quando a gente vai falar de crédito, né? Porque a área comercial ela tem que cumprir as metas de venda, né? Ela precisa vender. Ela tem uma meta ali que ela precisa bater de vendas, de faturamento, e ela quer bater aquilo a qualquer custo, né? Ela quer vender. A área financeira tem tem um objetivo diferente, tem uma meta diferente, que é evitar a inadimplência. Então, tá bom, eu quero que você venda, que eu preciso do recurso aqui no meu caixa. Mas para o recurso entrar no meu caixa, eu preciso receber. Então, eu quero que você venda para quem vai pagar. Né? Eu preciso ter certeza da liquidez desse contas a receber. Né? Que eu consiga realmente realizar, consiga trazer ele para dentro do caixa da empresa. Então, não é vender a qualquer custo ou vender para qualquer um. É vender para quem vai pagar. E aí já começa, então, o primeiro conflito, assim. A área comercial querendo vender, a área financeira colocando o pé no freio, peraí, vamos avaliar, para esse cara que você pode vender a prazo, para esse aqui só à vista, né? E aí começam certos atritos. A área comercial, normalmente, ela tem foco em faturamento, né? Está ligado diretamente ao anterior, a meta de vendas. A área financeira tem foco na geração de caixa, em reduzir risco, em transformar o produto que foi vendido em dinheiro de fato, né? Não é simplesmente faturar. Faturar e não receber é um péssimo cenário, né? Pior do que não vender é a empresa quando ela está com um volume de vendas baixo, né? Numa crise por um motivo ou por outro, isso é péssimo. Mas pior do que isso é eu vender e não receber. Porque aí eu incorri num custo, eu tive a produção, a prestação de serviço, que aí eu desembolsei o dinheiro. Né? Então, pior do que a empresa não estar vendendo, é a empresa vender e não receber. Então, temos aqui um outro conflito entre essas duas áreas. E a área comercial, alguns desavisados acham que faturamento é lucro, né? Na área financeira, tem alguns desavisados que acham que todo faturamento deveria ser lucro, né? Nenhuma coisa nem outra. Faturamento não é lucro, né? O lucro que a gente já viu aí na DRE, né? O lucro é faturamento, depois de todos os custos e despesas, é aquilo que sobra, né? E da mesma forma, não tem como todo faturamento virar lucro, porque teve custo e teve despesa. Então, são alguns conflitos que existem entre as duas áreas, aí, a área comercial e a área financeira, né? Existe num bom sentido, uma briga entre essas duas áreas. Né? E como uma política de crédito pode interferir no ciclo operacional da empresa? Alguém me ajuda com isso aí? Hein? Ninguém? Tá complicado, professor. O pessoal está meio desanimado hoje, né, Alana? Hoje está todo mundo sem ideias. Acho que porque a última aula está todo mundo um pouco cansado já. O que foi a pergunta, professor? Desculpa, eu não ouvi. Como que a política de crédito interfere no ciclo operacional da empresa? Nossa, eu fiz o AVA hoje e estava falando disso. Eu acho que vai limitar um pouco, né, professor? Igual você falou, não vai ser para todos os clientes que vai poder vender a longo prazo, né? Então, às vezes, um possível cliente não vai passar na análise de crédito, aí pode ser que interfira um pouco na produção, produzir menos, é tipo isso? Não exatamente. Peraí que eu vou falar. Professor, posso falar? Claro. Eu acho que ela tem que ter um recurso. Só um pouquinho. Ô, João Vitor, eu não consigo, até olhei aqui, cara, eu não consigo ativar para você. Eu consigo ativar mudo, mas reativar, eu estou vendo aqui, eu nunca tinha tentado isso, eu não consigo reativar para você.
Mas deveria dar, cara. Mesmo pelo celular, deveria dar. Bem, pode ir lá, pode falar. Pode continuar. Eu acho que ela tem que ser um recurso, tem que estar alinhado com a segurança financeira da empresa, né? Também tem que estar alinhado com a realidade e com os objetivos da empresa para que os resultados de recebimento e de crédito sejam consistentes. Foi a Isabel que falou? Eu. Isso. Vamos lá, ô, Isabel. E antes tinha sido a Alana? Eu, Foi ela. Tatiele. Tatiele. Tá. Então vamos lá. O que vocês falaram não está errado, tá? Mas para a pergunta aqui, na verdade, como que a política de crédito vai interferir no ciclo operacional de empresa? Ela vai aumentar ou diminuir o ciclo operacional, não é isso? O que é o ciclo operacional? No momento que eu recebo a minha... Vamos imaginar que a gente é uma empresa de revenda de mercadoria. Então, no momento que eu recebo as minhas mercadorias para revenda, começa a contar meu ciclo. Aí eu tenho um prazo de estocagem, aí eu vendo, tenho um prazo de recebimento e, enquanto isso, eu tive um prazo médio de pagamento. Então, se eu digamos que eu tenho um prazo de estocagem de 10 dias e tenho um prazo de pagamento de 30 dias e tenho um prazo de recebimento de outros 30. Então, olha só, eu recebi a mercadoria, passaram 10 dias, eu vendi. Passaram mais 20 dias, né, completando os primeiros 30, eu paguei para o meu fornecedor. Passaram outros 10 dias, completando os 30 dias da venda, eu recebi do meu cliente. Aí terminou meu ciclo operacional, do momento que eu recebi minha mercadoria até o momento que eu recebi pela venda da minha mercadoria. Se eu aumento, se eu tenho uma política de crédito mais abrandada, né, um prazo, não necessariamente uma política mais abrandada, mas enfim, também. Mas digamos no primeiro ponto, se eu tenho um prazo de recebimento mais alargado, eu vou esticando esse prazo do meu ciclo operacional. Então, digamos que ele não é mais 30 dias, ele é 60. Então, o meu ciclo operacional, que no primeiro exemplo deu de 40 dias, agora ele já foi para 70 dias. E se de repente eu falo, não, eu só vendo agora com pagamento para 10 dias, eu encurto o meu ciclo operacional. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se eu tiver uma política de crédito muito abrandada, né, muito simples, digamos assim, que não faz nenhum tipo de avaliação, eu corro risco de ter um volume alto de inadimplência. Tendo um volume alto de inadimplência, eu acabo, de uma forma ou de outra, né, concordando ou não, tendo um prazo médio de recebimento maior. Consequentemente, também, aumenta o meu ciclo operacional. Então, a política de crédito vai interferir diretamente no ciclo operacional da empresa, né? Seja na concessão de prazo de pagamento, né? Definindo um prazo de recebimento mais alargado, ou seja, não fazendo uma análise adequada e tendo um grande volume de inadimplência. Tá claro? E o que é risco de crédito? Bem, faço uma venda a prazo, se eu faço uma venda à vista não tem risco nenhum, né? Eu só vou entregar o produto para o meu cliente na hora que ele me pagar. Então, risco zero. Quando eu faço uma venda a prazo, passado o período acordado, eu vou ter o recebimento. Mas existe o risco disso não acontecer, né? De eu fazer a venda e não ter o recebimento, eu ter uma inadimplência. Então, isso é o chamado risco de crédito, né? Eu conceder um crédito e ter uma parte da minha carteira chamada de podre, né? É uma parte que eu tenho ali de um contas a receber que dificilmente eu vou conseguir realizar aquilo, dificilmente eu vou conseguir receber aquilo. Então, eu fiz a venda a prazo, eu concedi um crédito ao meu cliente, mas ele não honrou esse crédito, ele não fez o pagamento do que ficou acordado, né? Da compra, da prestação de serviço. E as políticas de crédito, então, existem para poder minimizar esse risco de crédito, né? Para poder ter parâmetros, né? Para poder ter já pré-definido alguns requisitos que vai definir qual vai ser o crédito, né? Que vai direcionar qual vai ser o crédito que eu vou dar para cada tipo de cliente, em função de uma avaliação prévia, né? Então, seja num prazo, um prazo mais curto, um prazo alargado, ou determinado cliente só paga se ele der um sinal à vista, seja no volume também. Então, olha, esse cliente pode me comprar, ele vai ter um ciclo rotatório aqui, né, um crédito rotativo, melhor dizendo, de 100 mil.
Então, esse cara comprou 10, 20, 30, 50. Se ele chegou em 100 mil e está aberto, não pagou nada ainda, não pagou porque não venceu, por exemplo, ele não pode comprar mais. Né? Enquanto ele não pagar uma parte, aí ele foi lá e pagou a primeira nota de 10 mil. Aí renova o crédito dele e ele volta a ter 10 mil. Né? Sem fazer também, né, tem uma política de crédito para poder definir esses parâmetros, mas sem fazer também uma restrição de vendas, né? Sem dificultar muito as vendas. Não posso também chegar e falar, não quero correr risco nenhum, só venda à vista. Mas aí todo o mercado onde eu atuo vende a prazo. Como é que eu vou concorrer nesse mercado? Né? Então, eu vou vender a prazo para quem eu puder dar crédito. E para quem tiver algum tipo de restrição, né, algum histórico anterior negativo, aí para esse cara, sim, eu só vendo para você se for à vista. Né? E se não quiser, enfim, porque um cara que já pode trazer, uma empresa pode trazer problema. Então, os padrões de crédito vai definir os critérios mínimos, né, para poder dar um crédito para cada cliente, né, o que eu posso oferecer para cada cliente. E existe uma técnica, né, chamada de 5 Cs do crédito, para poder definir padrões de crédito. Né? E o que são esses 5 Cs do crédito? O primeiro é o caráter, né, que trata do histórico de cumprimento de obrigação do solicitante. Na verdade, se esse cara é um cliente que está chegando hoje, eu preciso buscar informações dele na praça, né, no mercado. Preciso ter informações reais de proteção de crédito, preciso saber se esse cara paga em dia. Uma informação que vai ajudar para poder definir o crédito. À medida que eu concedi um determinado crédito para esse sujeito e ele vem honrando os seus compromissos em dia, com base nisso, eu posso ir aumentando esse crédito. Né? Então, inicialmente, eu concedi um crédito de 10 mil, mas o cara está sempre pagando em dia. E ele precisa aumentar o volume de compra, ele quer me comprar mais. Vou passar o crédito desse cara para 15, para 20, ele está pagando em dia. E vou aumentando o volume de crédito do cara, nem avaliando. O segundo C é a capacidade de honrar os pagamentos. Né? Então, a gente vai falar aí de alguns documentos que são solicitados para se fazer a análise de crédito, mas dentre esses documentos estão as demonstrações financeiras. Né? Balanço, DRE, e aí a gente aprendeu aí ao longo desse semestre, calcular alguns índices. E com base nesses índices, a empresa faz uma avaliação da capacidade da empresa de honrar. Por exemplo, se essa empresa tiver um índice de liquidez seca, né, um índice de liquidez corrente menor que 1, já significa que hoje ela já não tem recurso no curto prazo suficiente para pagar os seus compromissos de curto prazo. Então, eu posso conceder crédito para ela? Eu posso conceder um volume grande de crédito para ela? Né? Não vai fazer muito sentido. Então, a capacidade ela é avaliada com base nas demonstrações financeiras. Né? São documentos que são solicitados para os fornecedores ao fazer uma análise de crédito e são solicitados quando o cliente solicita um aumento de volume. Né? Então, o cara comprar e tinha um crédito de 100 mil, já tinha aprovado. Mas ele quer comprar mais, ele precisa aumentar esse crédito para 200 mil. Manda a documentação, deixa eu avaliar, qual que é a sua capacidade de pagamento. O terceiro C, né, capital, C de capital, que é a relação entre a dívida que a empresa tem e seu patrimônio líquido, né? A gente calculou, a gente viu o índice disso aí também, olhar qual que é a relação do capital de terceiro frente ao capital próprio da empresa, né? Avaliar se essa empresa está muito endividada. O quarto C é o colateral, ou seja, o que essa empresa tem para dar em garantia? Quais os bens, quais os ativos que essa empresa tem para poder dar em garantia ao crédito que eu estou cedendo para ela, se por acaso ela não pagar, como que eu posso executar essa cobrança? E o quinto C do crédito são as condições. São as condições econômicas dentro do mercado onde sua empresa atua, dentro da região onde sua empresa atua, né? Como que o mercado pratica, como que o mercado trabalha dentro da região onde eu trabalho. Tem que ser levado em consideração também, né? Porque senão eu defino uma política, mas que não se enquadra no mercado. Aí, ok, tem uma política de crédito muito boa, que me garante meu recebimento, mas eu não vou precisar dela nunca, porque eu não estou conseguindo vender, porque eu não me enquadro no mercado. Né? Então, eu preciso também estar dentro do mercado onde eu atuo. E a avaliação de crédito, eu tracei isso aí para poder
a gente tracei essa linha para poder ilustrar, que representa bem como é que é um processo de avaliação de crédito, né? Quanto menor for o tempo de relacionamento, ou seja, é um cliente que está chegando hoje, o cara nunca me comprou, maior vai ser o volume de análise. Então, eu vou pedir uma série de documentos desse sujeito, vou pesquisar em vários órgãos dessa empresa, né? Eu preciso conhecer esse cara. À medida que vai tendo um relacionamento cliente-fornecedor, né? Esse tempo vai passando, e esse cliente vem se mostrando assíduo, né? Cumpre com todas as suas obrigações em dia. Se porventura ele tem um problema, se ele tem um desencaixe lá, ele me liga antecipadamente, fala que não vai conseguir me pagar na data, precisa que prorrogue, enfim. É um cara transparente, é um cara justo, uma empresa justa. À medida que vai criando esse relacionamento, então, né, que vai se conhecendo, o volume de análise tende a diminuir. Então, se esse cara precisa de fazer uma renovação de crédito ou ampliação de limite de crédito, o volume de documentação solicitada tende a diminuir. Então, quanto maior o tempo de relacionamento, menor o volume de análises. E, ao contrário disso, né, quanto menor o tempo de relacionamento, maior o volume de análise. E quais análises são essas que são feitas, então? Avaliação retrospectiva das demonstrações contábeis, né? Então, costumam solicitar, sendo fornecedores, né? Balanço, DRE, em caso de instituições financeiras, né? Os bancos, além disso, eles solicitam também relação de endividamento da empresa com outras instituições, solicita algumas chegam a solicitar um fluxo de caixa, enfim, tem algumas informações complementares. Uma outra análise também é consulta a órgãos de proteção a crédito, né, Serasa, SPC, e outras fontes de pesquisas que estiverem disponíveis, né, que a empresa conseguir ter acesso. E quais são os documentos, então, que normalmente são solicitados em um processo de avaliação de crédito, né? Em primeiro lugar, informações básicas para poder fazer o cadastro, né? Então, nome, endereço, CNPJ da empresa, CPF e RG dos sócios, enfim, para poder começar a abrir o cadastro, né? Abrir a ficha, digamos assim. São solicitadas também informações bancárias e comerciais, né? Então, normalmente pedem aí 2 ou 3 bancos que a empresa mantém relacionamento, o telefone de contato, o nome do gerente, pede aí 2 ou 3 fornecedores que a empresa já faz a compra, né? Já tem crédito, e da mesma forma, então, pede telefone, pede nome de contato, faz consulta a órgão de proteção ao crédito. Outra consulta também, né, que normalmente é feita na abertura de crédito, se existe informação de restrição, né, se tem algum protesto, algum cartório, se tem emissão de cheque sem fundos, se tem histórico de inadimplência com alguma empresa. E existem empresas que fazem esse tipo de avaliação aí, pessoal, continuamente. Você não consegue, você é cliente da empresa, você já tem um crédito aprovado com ela, mas se você tiver uma informação de protesto, você para toda a sua operação, porque você vai tentar fazer uma compra e ela não consegue te vender. Especialmente empresas de capital estrangeiro. As empresas que estão aqui de capital estrangeiro. Você tem tudo, tem aprovado, tem um crédito com ela lá, tudo certinho, paga em dia, mas de repente, por um problema, por outro, você teve um título seu de outra empresa protestado. O seu contas a pagar deu uma vacilada lá, esqueceu de pagar e foi protestado, por exemplo. Aí o seu compras vai tentar fazer a compra de matéria-prima lá para a produção e se depara com a informação que não pode colocar o pedido dele porque tem uma restrição. Então, assim, isso costuma ser contínuo. E os outros não se faz, esses outros aí estão antes ou depois, não se faz continuamente assim, faz em renovação. Tem as informações positivas também, né, da mesma forma que as negativas. Hoje aí tem o cadastro positivo, mas enfim, buscar informações sobre autoridade de pagamento, informações de relacionamento, que aí vem da empresa mesmo, a relação histórica, né, desde quando a área comercial começou a desenvolver aquele cliente, começou a tentar fazer o fechamento do contrato, a venda do produto, foi anotando uma série de informações que foi buscando. Então, essas informações, juntamente com as informações econômico-financeiras, né, balanço, DRE, em alguns casos, fluxo de caixa,
e também informações de mercado, né? Market share, o que é isso? Qual que é a participação que essa empresa tem no mercado, que ela atua, quantos por cento que ela detém do mercado, quem são seus concorrentes, qual é a sua taxa de crescimento. Quando você senta especialmente com bancos, eles estão sempre, querem sempre saber esse tipo de informação, né? E qual que é a sua participação no mercado? E qual que é a sua expectativa de crescimento para esse ano? Então, são algumas das informações normalmente solicitadas em um processo de avaliação de crédito, né? Em processo de concessão de créditos para outras empresas. Tranquilo? Acho que sim, né? Então, vamos. Tranquilo. Beleza, obrigado. Bem, sobre prazo de concessão de crédito, então, né? Quais os fatores que vão determinar para qual crédito? O cenário ideal seria vender à vista. Vou ter um ciclo financeiro negativo, ou seja, eu recebo para depois pagar para o fornecedor, não tem inadimplência, não tem risco de crédito, mas não vai ser a realidade, né? E o que vai influenciar, então, para eu poder determinar qual que é o prazo que eu vou conceder aos meus clientes? Então, um deles é a política adotada pela concorrência, né, que eu venho falando aqui. Não adianta definir uma política que vai impedir, que vai ser restrição para a minha área comercial. Tem uma política de crédito que impede a minha área comercial de vender. Eu vou matar a empresa. Minha área comercial não consegue vender. Então, na definição de prazo de concessão de crédito, um importante fator que vai influenciar nessa definição é como que a concorrência faz. Quais são os prazos que a concorrência está oferecendo? Porque eu preciso acompanhar esse cara, não posso ficar muito fora disso, né? Um outro fator, né? Quais são as características e os riscos do mercado consumidor? Quem é da área de saúde aí, por exemplo, quando eu falo de características de mercado consumidor, que é da área de saúde aí, prestador de serviço, né? Hospital, laboratório, clínica, enfim, sabe que quem determina esses preços são os compradores, quem determina esses prazos são os compradores, quem determina as regras, né? Ou seja, você tem duas opções, né? Ou você aceita, ou você não trabalha para ele, você não presta serviço para ele. Isso é de maneira geral. Então, é uma característica desse mercado. É assim que ele funciona, né? Então, vai ter casos, né, que você tem aí com um prazo de recebimento de 30 dias e vai ter casos com prazo de recebimento de 120 dias. E é dessa forma que funciona, é uma característica do mercado. Por outro lado, também eu tenho os riscos. De repente, é um mercado que eu estou atuando, que é um mercado de risco, e aí eu não vou poder conceder um prazo muito alargado, vai ter que ser mais curto, e a concorrência também já trabalha assim. A natureza do produto é um outro fator que vai influenciar, né, na definição de prazo de concessão de crédito. A conjuntura econômica. Então, hoje, atualmente, é um cenário que ilustra bem isso, né? As empresas já têm definido quais são os seus prazos, já estão acordados, já têm tudo aprovado com clientes. Mas, o que está acontecendo nesse momento, dada essa crise, né, que a gente vem vivendo aí, né, em função dessa pandemia? São clientes buscando aos seus fornecedores um alargamento nos prazos de pagamento, querendo ainda mais prazo, né, precisando ainda de mais prazo. Para quê? Para fortalecer seus caixas, né, e conseguir passar dessa crise, para conseguir pagar suas folhas de pagar salário, enfim, não deixar a sua empresa parar, não deixar faltar gasolina para o carro, né, não deixar faltar sangue por corpo, garantir que a empresa tenha dinheiro para fazer essa bicicleta continuar rodando. Atingimento de metas gerenciais internas, né, aí já vem mais de uma questão comercial, então preciso bater uma determinada meta de venda, então vamos fazer o seguinte, nosso prazo médio é de 30 dias, vamos passar para 60 dias. Todas as vezes que a gente fizer essa semana, nós precisamos bater essa meta, vamos dar prazo de 60 dias. Pode definir de uma maneira temporária, e também vai definir aqui o prazo de pagamento a fornecedores, né? De repente eu compro do meu fornecedor com um prazo de pagamento de 90 dias, me possibilita oferecer para o meu cliente, por exemplo, um prazo de recebimento de 45, de 50, enfim. Agora, se eu compro meu fornecedor paga com 30, isso vai dificultar eu dar um prazo muito alargado para o meu cliente, né?
porque senão eu não estou sendo financiado pelo fornecedor e estou financiando o meu cliente. Eu crio uma situação de capital de giro complicada, delicada. Ok? E aí, né, ainda ligado com a questão de política de crédito de uma maneira geral, conceder desconto para eu poder reduzir o meu prazo médio de recebimento é uma boa estratégia? Imaginar a seguinte situação. Eu vindo para pagar com 60 dias. Mas eu vou fazer uma promoção aqui agora que eu vou dar um desconto de 10% para quem pagar à vista. Ou para quem pagar com 15 dias. Vocês acham que isso é uma boa estratégia para a empresa? Eu acho que sim, professor, porque vai ser uma coisa garantida, né? Não vai ter o risco da inadimplência. Ok, mas além disso, vamos supor que é o seguinte, Tatiele, você vende com 90, e aí você vai dar um desconto de 10%, ou você vai abaixar o seu preço em 10%, 15%, mas reduzindo o prazo para 30 dias, por exemplo. Nesse caso, você acha que seria? Não. Porque você tem um risco maior, nesse caso, você tem um risco de aumentar cada vez mais a inadimplência, porque você está diminuindo o prazo. Então, o cliente que às vezes ele estaria acostumado com aquele prazo mais alargado para o pagamento, às vezes no final do prazo que você reduziu, ele não vai ter o valor para arcar com o pagamento e, consequentemente, vai ocasionar a inadimplência. Mas então vamos imaginar uma situação diferente. Vamos imaginar o seguinte, que você fala para o seu cliente, você cria uma situação com o seu cliente de um desconto condicional. Então é o seguinte, o prazo de pagamento é de 90 dias. Só que eu te dou um desconto de 10% se você pagar com 30 dias. Então, se deu 30 dias o cara não pagar, ele não está atrasado. Ele vai pagar ao final dos 90, mas aí ele não faz jus ao desconto. É um desconto condicionado ao pagamento antecipado. E nesse caso? O que você acha? Eu acho que Nesse caso, foi acho que bom que seria você deu opções para o cliente, né? você está aumentando as opções do cliente para pagar, para fazer o pagamento e para receber o dinheiro mais rápido. E para a nossa empresa, será que isso é bom? Depende. Depende. Às vezes não, né? 10%. Fica sempre uma incerteza, 10 é muita coisa. porque a empresa não vai poder colocar lá no planejamento dela que vai receber com 30 dias, porque ela não sabe ainda quando que o cliente vai pagar. Então, quando tem um prazo estipulado já para receber, é mais fácil para a empresa. Né? Não, verdade. Nesse exemplo que eu criei de aí dar um desconto condicionado, né? Mas vamos... Oi, pode falar. Nessa questão dessa avaliação de risco de crédito, hoje eu estava respondendo o AVA. Uma das questões que vieram falava mais ou menos sobre isso. E eu vi que realmente a resposta para a questão é que não, na verdade, não é uma boa estratégia, porque estava falando a respeito dessa questão de você alargar o prazo de pagamento. Então, alargando o prazo, consequentemente, pode ocasionar na inadimplência do cliente, no aumento da inadimplência. Mas aqui, na verdade, é o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação, é porque tem que avaliar o contexto, eu não sei qual que é essa questão lá no AVA, porque tem que avaliar o contexto. Na verdade, não existe uma resposta pronta para essa pergunta, né? Vai ser uma avaliação. Então, assim, isso é bom, isso é ruim? Vai depender. Vamos para um exemplo para a gente conseguir visualizar isso? É um exemplo aí do livro. Então, uma empresa varejista, né? Comprou 10 mil televisores para poder pagar para o fornecedor dela em 6 meses. Ou seja, ela está comprando hoje, ela só paga o fornecedor daqui 180 dias. Cada um custou 840 e normalmente ela vende, né, o preço dessa TV no mercado é de 1.560. Essa empresa concede aos seus clientes também 6 meses. Ela vende para poder receber com 180 dias. Se ela reduzir esse prazo médio de recebimento para 2 meses, ou seja, o meu preço que eu vou vender não vai ser por 1.560,
vai ser por 1.020. Só que o prazo de pagamento é 60 dias e não mais 180. Essa empresa vai trazer para dentro do seu caixa, né, as 1.000 TVs a 1.020 cada um, 10,2 milhões de dinheiros. Então, esse dinheiro vai entrar no caixa da empresa com 60 dias e vai ficar no caixa da empresa por mais 4 meses, até o momento que ela vai pagar o fornecedor. Então, olha só, essa empresa fez um caixa por esse período, né? Esse recurso que ela fez um caixa, ela pode, por exemplo, colocar numa aplicação financeira, ou, eventualmente, pode ser que ela teria que tomar um empréstimo para poder calçar uma outra dívida e pagar juros, e não. Então, muitas das vezes, quando a gente vê, né, situações do tipo de... Aqui nós estamos considerando que, por esse valor, a empresa não tem lucro, né? Isso aqui vai custear o seu custo de manter o seu custo variável, mais os custos fixos, tudo. Muitas das vezes, então, quando você vê situações como essa, né, de concessão de desconto, você consegue, primeiro, ganhar no volume, né? Então, eu consigo fazer um volume de vendas muito maior, consequentemente, a margem vai ser o quê? O que eu ganho em cada unidade vezes o volume de unidade. Então, às vezes eu ganhar menos, mas vender mais, vai me trazer um resultado melhor no conjunto, tá? Depois a gente vai ter o pessoal de contábeis, eu não sei se tem essa disciplina, mas depois a gente vai ter uma disciplina de gestão financeira, de análise de investimentos, fonte de financiamento. A gente vai falar mais detalhado sobre isso. Mas você, quando você aumenta seu volume, mesmo você reduzindo o seu preço, você tem um resultado maior, né? Vendendo mais barato, desde que você venda um volume muito maior, aí você se torna mais competitivo, você tem um resultado muito melhor. E do ponto de vista de caixa, que é o que a gente está discutindo aqui, seria uma boa estratégia. Olha só, eu estou antecipando para entrar no meu caixa aqui 10 milhões. Estou botando 10 milhões dentro do caixa para fazer alguma coisa com ele. Sem falar que isso eu posso ter tido um sucesso também nas minhas vendas. Então, sim, pode ser uma boa. Mas, o que vocês falaram aí, não existe uma regra, né? Vai ser avaliado de caso a caso. De repente, não faz muito sentido na minha empresa eu conceder desconto por antecipação. O cara me paga com 30 dias, que é o prazo que eu dou para ele, e pronto. Eu dar desconto para ele não vai fazer sentido para mim. Mas, de repente, faz sentido. De repente, eu tenho alguma demanda emergencial, por exemplo, que faz sentido eu antecipar. E mesmo eu concedendo um desconto para ele, antecipar esse recebimento. Ok? Ok. Pessoal, a ilustração, né? Então, na situação normal da empresa, ela tem um prazo médio de pagamento de fornecedores de 6 meses, um prazo médio de recebimento, né, ou de cobrança, de 6 meses também. Ou seja, ela vende aqui, digamos que ela comprou e vendeu tudo no mesmo dia. Ela recebe e paga para o fornecedor. Concedendo o desconto, ela continua com os mesmos 6 meses para pagar o fornecedor, mas ela recebe do cliente com 2 meses. O dinheiro fica no caixa da empresa durante esse período aqui. O dinheiro em caixa é muito importante, né? É gasolina no carro. O tanque está cheio, estou tranquilo. Bem, políticas de cobrança, então. Ela precisa ser adequada, né? Ela não pode ser rígida demais, porque senão eu paro o meu setor comercial. Meu setor comercial não consegue fazer venda, porque a minha política é muito restritiva. Minha política de cobrança é muito restritiva. Minha política de crédito é muito restritiva. Mas também não pode ser leve demais. Porque senão eu não cobro dos meus clientes, porque senão a minha área comercial acha ruim, os caras vêm brigar comigo e aí eu não estou recebendo, né? O cliente não está pagando, eu não ligo cobrando, não faço nenhum tipo de cobrança, ele está tranquilo lá, ele está pagando quem está cobrando ele. Não vai se preocupar muito em fazer o pagamento da dívida que ele tem comigo. Alguns exemplos de procedimento, né, que normalmente são adotados: cobrança por telefone, por e-mail, né? O título venceu, não foi quitado, aí manda um e-mail para o cliente, ou liga, fala: olha, um título aqui que venceu ontem, não foi liquidado, tem previsão, aconteceu algum problema, enfim. Dependendo do nível de inadimplência, né, que ele esteja,
através de agência de cobrança, aí você terceiriza essa cobrança, passa para quem é especialista no assunto. No último momento aí, né, não teve êxito, parte com a cobrança judicial. Esse é um cenário péssimo, né, quando vai para uma cobrança judicial. Porque se a empresa, eu estou com a cobrança judicial, né, vai se arrastar por um bom tempo, não é algo que se resolve assim rapidamente. E se a empresa decretar falência, eu vou lá para o final da fila, a chance de receber é quase que mínima, né? Então, muitas das vezes, assim, é uma ferramenta que tem que ser usada, né? Entrar com uma ação de cobrança judicial, mas o ideal é que, dado o início na ação, as partes consigam entrar num acordo, né? Mesmo que o credor perca um pouco, o cara tem 30 mil valor nominal para receber, esse valor corrigido hoje é 50 mil. O cara está com um acordo aqui, ele quer pagar 25 mil. Muitas das vezes não, de regra, é melhor aceitar esse tipo de acordo, né? Os advogados costumam dizer, né, que um péssimo acordo é melhor do que uma boa briga, porque o risco de não receber é grande. Aí vai protelando aquele negócio, vai protelando, você tem êxitos, consegue ter êxitos em cobranças aí. Mas se conseguir resolver num acordo, é o melhor cenário, né? Coloca o dinheiro, mesmo que seja menos do que seria de direito, mas coloca o dinheiro para dentro do caixa da empresa e garante pelo menos um pouco, né? Melhor do que não. E aí um processo estruturado, então, de gestão de crédito, né, para implementação e fazer isso rodar dentro das empresas, ele vai passar primeiro por definir quais serão as políticas de crédito da empresa. Então, né, de ter um comitê para fazer essa definição, entender como é que o mercado trabalha com isso, quais são as políticas de crédito dos meus concorrentes, né, o que eu vou... como que eu vou trabalhar, o que eu vou pedir de documentação, como que vão ser feitas as análises, como é que vão ser feitas, quais serão os critérios para poder, quando eu for aumentar ou reduzir o crédito de algum cliente que eu já forneci. Definido isso começa a funcionar, né? E aí vira um modo contínuo, que aí eu faço coleta de informações, né? Então sempre que chegar um cliente novo, ele envia as informações que eu defini que serão necessárias. Eu faço a análise dessas informações e concedo ou não o crédito, né? Eu concedo um crédito maior ou um crédito menor em função da análise. E vou acompanhando isso, né? Porque esse acompanhamento do recebimento é o que vai alimentando ou retroalimentando aqui para a análise de concessão de mais crédito, né? Para poder aumentando o crédito desse cliente ou para poder mesmo reduzir. Porque, de repente, eu concedi um crédito e esse cara está tendo problema com ele. Reduz o crédito dele aí. Não posso correr um risco tão alto, não. Tá ok? Dúvidas? Ok. Então é isso, nessa seção 4.3. Vamos para as nossas questões aí. No enfoque, aí é uma parte teórica, mas vamos lá. O estabelecimento de uma política de crédito envolve basicamente o estudo de 4 elementos. Qual a alternativa que relaciona os 4 elementos da política de crédito? Políticas de venda, avaliação de risco, gestão de fornecedor e controle de estoque, balanço, DRE, fluxo de caixa, DMPL, anotação de patrimônio líquido, análise de padrão de crédito, prazo de concessão, desconto financeiro e política de cobrança, cobrança por carta, cobrança por telefone, restrição cadastral de proteção ao crédito e cobrança judicial, e pagamentos à vista em 30 dias, 31, 60, 61, 90 e acima de 90. Qual dessas alternativas relaciona 4 elementos a uma política geral de crédito? Alternativa C. C? Sim. Análise de padrão de crédito, prazo de concessão, desconto financeiro e política de cobranças. Isso aí. No processo de análise de risco, a empresa deve fixar padrões de crédito. Com base no que se afirma acima, avalia as sentenças. Padrões de crédito são requisitos de segurança mínimo, que deve ser atendido pelos clientes para que a empresa conceda o crédito. Faz parte do processo de fixação desses padrões o agrupamento dos clientes por categoria de risco.
Clientes com categorias de risco semelhantes não devem ser agrupados na mesma categoria de risco. Quais alternativas são ou são corretas? A1, A2, A3, as 3? Acho que é 1 e 2, Que é a 1 professor. e a 1 e? 2. 1 e 2. No enfoque tradicional da análise de crédito, são levantados 5 fatores bastante conhecidos no meio organizacional. Como são conhecidos esses fatores? 5 S do crédito? Oi? Já ia responder. Pode falar. Essa é muito... Pode falar. 5 Alana, Cs. 5 Cs do crédito, não é isso? Beleza? Então, agora nós vamos para a última parte do nosso livro aí. Eu vou, antes de começar... Professor, na 2 aí, era 1 e 2 correta? Isso, Ou 1 e só a 2, 3? correto. Não, 1 e 2, correto. Isso. Tá bom, obrigada. Tá? Eu vou encher meu copo de água e já volto para a gente continuar aí para fazer a última sessão do nosso livro, do nosso curso, tá bom? Bem, estou de volta. Vamos lá, então? Fechar nosso curso aí. Agora, a parte de avaliação de valores a receber, né, dentro de uma empresa. Então, empresas que vendem a prazo, né, precisam estar atentas e tem algumas despesas aí, digamos assim. Uma delas são os devedores duvidosos, né? As empresas precisam, e as empresas têm, né, definem políticas para fazer provisão para devedor duvidoso, né? O que é isso? Eu faço uma venda a prazo, aí eu reconheço aquela receita, né? Aí sobre aquela receita, sobre aquela nota fiscal, eu recolho os impostos que incidem na operação, aí eu tiro os meus custos, as minhas despesas, aí tem um lucro, aí sobre esse lucro eu pago imposto de renda, eu pago contribuição social, só que um bendito do cliente não me paga, nunca. Né? Passa 2 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e esse cara não me paga. E eu recolhi todos os tributos. Né? Então, a legislação permite que a empresa faça um estorno disso aí, né? Faça desses tributos, através de um negócio chamado PDD, Provisão para Devedores Duvidosos. Então, a empresa vem, ela cria uma conta redutora lá na sua conta cliente. Então, esse cara aqui, que já está me devendo há 6 meses, por exemplo, esse cara é um devedor duvidoso, pode ser que eu não receba. E aí a empresa faz o estorno dos impostos por recolhidos. Se eventualmente ela conseguir receber num dado momento, ela reveste aquele PDD, né, e faz novamente o recolhimento dos tributos. Mas fazer o acompanhamento, né, a provisão de devedores duvidosos, é uma medida importante que a empresa que vende a prazo precisa fazer. Então, a empresa precisa ter, antes de qualquer coisa, uma política definida. Né? Qual que vai ser a política da empresa? Cliente atrasado mais de 90 dias, eu já faço a provisão. Ou não? Cliente atrasado há mais de 180 dias, eu faço o PDD, faço uma provisão lá no meu balanço. Né? Uma outra política para poder tentar, né, evitar chegar nesse ponto aí se o cliente se vencer 2 títulos dele, eu paro de vender para ele, eu paro de prestar o serviço. Né? Venceu o primeiro, ele não pagou. Venceu o segundo, eu suspendo a prestação de serviço ou fornecimento de matéria-prima para esse cara. Então, definir algumas políticas para tentar mitigar o seu risco. Né? Empresas que vendem a prazo acabam tendo despesas gerais de crédito, né? Quais despesas são essas? No setor de cobrança,
acaba tendo que ter funcionários para poder fazer o acompanhamento desse contas receber, fazer a cobrança, né, fazer a gestão desse contas receber. Despesas propriamente, na despesa concreta ali também, né, despesa com a emissão da cobrança bancária. Aí as despesas propriamente com a cobrança, né, com aquele cara inadimplente, cara que venceu o título e não pagou, eu preciso executar a cobrança dele, isso vai ser uma despesa para a empresa também, e o custo de investimento que ela vai ter em contas receber, né? Então, à medida que eu vou tendo, que eu vou vendendo a prazo, que eu aumento o meu volume e que eu vou tendo inadimplência, acaba que o quê? O meu volume de valores dentro do meu contas receber, que eu estou investindo no meu cliente, ele vai aumentando. E ele está aumentando e está consumindo, né, um recurso da empresa que poderia estar ali no caixa, né, que poderia estar ali numa aplicação financeira, por exemplo. Ele está na mão do meu cliente. Então, as empresas que trabalham com vendas a prazo têm todos esses cenários aí que precisam ser olhados, né, precisam ser acompanhados, feitos a gestão disso. E algumas medidas, então, de controle de crédito é acompanhar, né, diariamente, periodicamente, nível de atraso, né, a pontualidade dos clientes, e identificar a razão de variação nos valores a receber. Então, minha conta a receber, eu estou acompanhando ela todo mês, por exemplo. Todo mês eu acompanho. De repente, ela fez isso, ela deu um salto, foi lá em cima. Por que ela foi lá em cima? Deixa eu ver se o meu volume de vendas aumentou na mesma proporção. Não aumentou. Então, deixa eu olhar se eu tenho muito cliente em atraso. Realmente, meu volume de inadimplência foi lá em cima. Ou então, não, eu mudei minha política comercial aqui e passei a conceder o dobro de prazo para os meus clientes. Então, por isso que, no primeiro momento, ela subiu tanto. Depois, ela volta para a normalidade. Então, é preciso, para poder fazer controle de crédito, é preciso acompanhar, né, tá sempre medindo, tá sempre acompanhando esses itens aí, para poder ver, não ser pego de surpresa, né? De repente, você identifica que o seu contas receber aumentou 4 vezes, né? Porque mudou a política comercial, por exemplo, você está concedendo mais prazo, mas você não se preparou para isso. Então, você está vendo o seu capital de giro, seu dinheiro, do seu caixa ali sumindo, né? Você começa a passar apertos para poder conseguir fazer os pagamentos do seu fornecedor. E você vai ver porque o seu dinheiro está lá na mão do seu cliente. Aumentou o prazo e você não acompanhou aquilo e foi pego de surpresa, né? Uma outra informação importante, né, uma outra forma de se acompanhar é chamado aging. Isso aqui o pessoal de contábeis já deve ter tido contato com isso em algum momento aí do curso, em alguma outra disciplina, né? Mas isso aqui nada mais é que eu classificar meu contas a receber, né? Eu montar uma tabela com meu contas a receber e definir idade do meu contas a receber. Então, aqui está um exemplo, olha. Faturas a vencer em janeiro de X9, tanto. A vencer em fevereiro, ou seja, elas não estão vencidas ainda, tanto. Quantos por cento que ela representa do meu total, do meu contas a receber? Representa 84%. Agora, vencidas com até 30 dias, eu tenho 11%. Olha. Então, eu tenho 11% de contas com até 30 dias. E entre 30 e 60 dias, nesse exemplo aqui, eu tenho 5%. Isso aqui é um exemplo de um aging. Então, eu pego todo o meu contas a receber, classifico ele, né, pela idade e monitoro, né? Então, contas muito antigas não pode ter uma grande representação dentro do meu aging. Se tiver, significa que eu tenho um problema, né? Eu estou concedendo, aliás, se está vencido, é porque, independente do prazo que eu concedi, mas porque eu estou com uma inadimplência grande, né? O meu setor de cobrança não está conseguindo isso. Então, preciso resolver isso, antes que eu perca definitivamente. E aí, vamos conhecer os mais 2 índices aí, para poder relacionar direto com a questão de contas a receber. Um deles é o dias de vendas a receber, né? Então, num dado momento, né, num dado período, por exemplo, no último dia do mês, ou no último dia do ano, enfim, uma empresa vai adotar um padrão para isso. A empresa quer saber quantos dias de vendas que ela tem aplicado no contas a receber, né? Então, eu tenho lá para receber 300 mil, tá? Isso representa quantos dias de venda
que eu tenho aí, de trabalho que eu fiz, que eu tenho para receber. Para poder fazer o cálculo desse índice aqui, né, o DVR, pega-se o valor que se tem a receber no final do período. Então, se é mensal, por exemplo, quanto que eu tinha agora, dia 31 de maio, ontem, por exemplo? E divido pelas vendas médias diárias do período. Então, se eu estou fazendo por mês, eu divido pela média do mês. Né? Se eu estou fazendo no final de um ano, 31 de dezembro, eu pego a média do ano, que inclusive é o nosso exemplo aqui. Né? Então, vamos considerar que uma empresa X qualquer teve vendas no valor de 162 milhões em 2000x1. E no dia 31 de dezembro, essa empresa tem registrado na contabilidade, na sua conta de clientes, o valor de 15 milhões e 300 mil. O que vai ser o DVR dessa empresa? Então, os 15 milhões e 300 mil que ela tem a receber no final do período, dividido pelas vendas médias diárias. O que vai ser as vendas médias diárias? Os 162 milhões que ela faturou o ano todo, dividido por 360, né? Porque o ano comercial tem 360 dias. Então, a gente chega no volume de vendas diárias. Nós chegamos em 15 milhões e 300, o volume de vendas diárias dessa empresa é de 450 mil. Ela vende 450 mil por dia, em média. Né? Então, o DVR, o dia de vendas a receber dessa empresa em 31 de 12 de 2000x1 é 34, ou seja, essa empresa, em 31 de 12, esses 15 milhões e 300 que ela tem a receber, registrado na sua conta cliente, representa 34 dias de venda que ela fez no exercício anterior e ficou para receber, né, no exercício 2000x2 e no exercício seguinte. Ok? 34 dias de vendas foram realizados x1, mas ficaram para receber em x2. Na verdade, é 1, né? Não são 2, não confundir. Ok, pessoal? Ok. Ok. Então, é isso. Antes da gente partir... Não, vamos partir, depois a gente conversa os finalmente ali. Vamos para as perguntinhas aqui. As empresas podem adotar diversas medidas financeiras para avaliar e gerir uma política de crédito. Das medidas relacionadas, qual é uma medida relacionada ao crédito? Custo de mercadoria vendida, despesa com devedor duvidoso, ROI, liquidez corrente ou despesa com juros no curto prazo? Letra B. Despesa com devedores duvidosos. Despesa com devedores duvidosos, exatamente. Com relação ao custo do investimento em contas a receber, em valores a receber, avalie as sentenças. É o custo obtido mediante a aplicação de uma taxa de retorno mínima exigida para a empresa sobre o investimento efetuado em valores a receber. Envolve gastos efetuados no processo de análise de solicitação e manutenção de um departamento de crédito. Inclui os gastos gerais efetuados nos diversos procedimentos adotados pela empresa para cobrar seus valores a receber. Eu acho que é a 1 e a 3. 1 e 3? Isso. 1. É o custo obtido mediante aplicação de uma taxa de retorno para investimento sobre o valor efetuado em valores a receber. Ok? Terceira, refere-se à probabilidade definida pela empresa em não receber um determinado crédito no futuro. Essa informação se refere em que medida financeira de política de crédito? Despesas operacionais? Não. De cobrança? Repetiu aqui. A resposta do 1. Despesas com devedores duvidosos. Ele repetiu. Bem, pessoal, então, é isso. Dúvidas antes de eu parar a gravação aqui? Então, não, tá tranquilo. Pelo menos para mim. Então, deixa eu parar a gravação e a gente vai continuar aqui um pouquinho.